Como foi discutido em sala, nós terminamos a aula falando sobre a quádrica chamada paraboloide. Paraboloide é uma quádrica onde a equação geral apresenta 3 variáveis, porém apenas 2 delas estão ao quadrado. Dependendo do sinal dessas variáveis que estão ao quadrado, nós temos 2 tipos diferentes de paraboloide. O primeiro deles é o chamado paraboloide elíptico, onde os 2 termos ao quadrado têm o mesmo sinal. Então, eles vão ter, no caso mais geral, uma equação parecida com essa equação, onde x e y estão ao quadrado e o z está na potência 1. Seja no caso onde o paraboloide tem o vértice centrado na origem, ou seja no caso onde o meu vértice está deslocado em x, y e z. Percebam como é parecido aquele deslocamento da parábola que nós vimos para o caso das cônicas. Então, em geral, a gente vai trabalhar mais com os casos onde o z está na potência 1 e x e y estão ao quadrado com o mesmo sinal. Então, nós podemos ter 2 situações diferentes. Nós podemos ter que o coeficiente do z é positivo, então a gente tem uma parábola que abraça, um paraboloide que abraça o eixo z positivo, ou então a gente pode ter um coeficiente do z negativo, que pode ser escrito também dessa forma. A gente pode ter uma equação z igual menos x quadrado, menos x quadrado sobre a quadrado e menos y quadrado sobre b quadrado. Também pode aparecer dessa forma, com x e y negativos. Então, nesse caso, o paraboloide vai abraçar o eixo z negativo, já que a parábola com relação a x vai ser virada para baixo e a parábola com relação a y também vai ser virada para baixo. Então, dependendo do sinal, se são positivos ou negativos, nós obtemos essas 2 possibilidades para o paraboloide, virado para cima ou então virado para baixo. Para a gente saber com certeza para onde que esse paraboloide vai ser virado, nós podemos fazer os traços do paraboloide. O que significa isso? Nós vamos fazer a interseção do paraboloide com cada um dos planos coordenados. Quando a gente faz isso, nós encontramos os traços, então nós conseguimos, a partir do traço dos planos laterais, que são parábolas, nós conseguimos verificar se a gente vai ter um paraboloide virado para cima ou um paraboloide virado para baixo. Para finalizar o nosso desenho, a gente pode fazer o que a gente chama de curvas de nível para essa superfície, que são cortes em alturas diferentes da altura z igual a 0. Então, z igual a 1, 2, 3, a gente vai fatiando esse objeto e vai identificando para cada uma dessas fatias quais são os objetos que a gente tem. Nesse caso, onde o sinal de x e y ao quadrado são iguais, ou positivo, ou os 2 negativos, os cortes do nosso paraboloide vão ser elipses. Por isso que a gente chama isso de paraboloide elíptico. Porque por um lado nós temos cortes que são parábolas e por outro nós temos cortes que são elipses. Então, vamos fazer um exemplo aqui de um paraboloide que tem uma característica especial, que é onde o A e o B são iguais. Então, nessa equação aqui, que pode ser escrita dessa forma, isolando o Z, o que nós temos é uma equação dessa forma. Em outras palavras, nós podemos dizer que o C é igual a 1 e que abaixo do x quadrado eu tenho um A valendo 1 e abaixo do y quadrado eu tenho um B valendo 1. Então, se o A e B são iguais, a gente diz que nós temos um paraboloide circular, já que os cortes vão ser circunferências. Então, vamos fazer isso para essa quádrica. Vamos fazer a interseção com cada um dos planos coordenados. Então, com o plano XY, que é obtido quando a gente faz z igual a 0, com o xz, que é obtido quando a gente faz y igual a 0, e com o yz, que é obtido quando a gente faz x igual a 0. Então, a partir de cada uma dessas equações, a gente vai fazer ou z igual a 0, ou y igual a 0, ou x igual a 0, a partir dessa equação geral para essa quádrica. Então, se eu tenho z igual a 0, eu fico com a seguinte relação, que x quadrado mais y quadrado é igual a 0. Isso é uma circunferência de centro
no ponto 0, 0, porque não tem deslocamento, e raio igual a 0, ou seja, é um ponto. O que eu quero dizer com isso? Quando eu olhar simplesmente para o plano XY, a minha intersecção vai ser só um pontinho, vai ser só essa circunferência de raio 0. Vamos fazer agora as outras intersecções, então. Quando y for igual a 0 nessa equação de cima, a gente vai ficar com a equação z é igual a x². Isso a gente já viu que é uma parábola, certo? E ela vai ser uma parábola virada para que eixo? Virada para o eixo z positivo, porque o coeficiente do x é positivo nessa equação explícita da parábola. Então, eu vou estar falando de uma parábola que, por exemplo, quando x é igual a 0, z é igual a 0. Quando x for igual a 1, nessa equação, o z também vale 1. Quando x for igual a 2, o z vai valer 4 nessa equação. Então, a parábola que a gente vai desenhar vai ser a parábola 0, 0 no plano lateral, 1 e 1, 2 e 4. Então, 2 e sobe mais rapidinho até 4 unidades. Então, a nossa parábola é mais ou menos assim, lembrando que a parábola é simétrica, certo? Então, é uma forma da gente desenhar conhecendo esses pontos 1 e 2 no eixo x e y. Então, a parábola que, se a gente olha de frente, é aquela parábola mais usual que a gente desenha, passando pelo 1 e 1 e pelo ponto 2 e 4. Só que aqui eu estou olhando ela de lado. A mesma coisa também no terceiro plano, no plano YZ. Quando eu tenho x igual a 0 nessa equação, eu fico agora com z igual a y ao quadrado, que também é uma parábola. Da mesma forma, se o y for 0, nessa equação de cima, o z é 0. Se o y for 1, o z também vale 1. Se o y for 2, o z também vale 2. Então, a gente faz alguns pontos para a gente ter alguns pontos de referência da nossa parábola. Mas a gente já sabe que ela é uma parábola, certo? Então, da mesma forma, eu tenho 1 e 1, 2 e 4, 0 e 0. Então, eu tenho essa parábola quando eu olho apenas para o plano YZ, sem pensar, sem olhar o meu valor de x. Então, esses são os traços da minha cônica, da minha quádrica, perdão, nos planos XY, XZ e YZ. Conhecendo cada um desses traços, a gente vai juntar tudo isso num único desenho. Então, o ponto azul, a parábola vermelha aqui no plano lateral, a parábola verde aqui no plano YZ, a vermelha tá para cá, de ladinho, então a gente tem esse esqueleto do nosso objeto, certo? O que falta para a gente poder concluir o nosso desenho? A gente saber se, quando eu faço um corte, eu tenho uma circunferência ou uma elipse. Então, isso eu posso obter a partir dessa equação, fazendo as curvas de nível. Então, por exemplo, curva de nível é você fixar um valor de z. Z igual a 0, a gente até já fez, eu vou ficar com essa equação aqui, que é uma circunferência de raio 0. Se eu fixar z igual a 1, a minha equação vai ficar dessa forma, só que agora o lado direito vale 1. Isso a gente já sabe que é uma circunferência, só que o raio é 1. Se eu pego z igual a 4, por exemplo, eu vou ter mais uma vez uma circunferência, só que agora eu vou ter uma circunferência de raio 4. Então, na verdade, eu poderia até desenhar assim, uma circunferência de raio 0, uma circunferência de raio 1 e uma circunferência de raio 4.
O que está acontecendo à medida que eu aumento o valor de z? Eu aumento o raio das minhas circunferências. Então, o que eu tenho são que as minhas curvas de nível são circunferências. A primeira delas na altura z igual a 0, que é só um ponto. A segunda delas, por exemplo, na altura z igual a 1, sendo uma circunferência de raio 1. Então, quando eu tiver uma unidade para cima, lembra que a parábola passava pelo ponto 1 e 1? Tanto a verde quanto a azul, é justamente porque a gente está falando de uma circunferência de raio 1, cortando essa parábola na altura z igual a 1. Quando eu corto, por exemplo, na altura z igual a 4, eu tenho uma circunferência, aqui é uma circunferência de raio 2. Lembra que eu desenhei aqui que quando y vale esse 2, o z valia 4? Justamente porque quando eu tenho 2 no x, 2 no y, a gente tem aqui 1, então 2, 3, 4. Uma circunferência de raio 2. Ligando. Ah, professora, mas o raio não é 4? Não, o raio é 2, justamente porque lembra o quanto que eu vim para cá no x para poder obter esse pontinho? Eu vim 2 unidades para a direita, ou 2 unidades para a esquerda na direção do y. Então, essa é a curva de nível que eu obtenho quando eu faço z igual a 4. Nesse caso, como as minhas curvas de nível são circunferências, eu estou falando de um paraboloide circular no sentido do eixo z positivo, certo? Então, é esse objeto. Eu não vou desenhar as outras curvas, mas a questão é que a gente pode aí obter o valor de cada uma dessas curvas de nível e saber exatamente como que vai ser o formato da minha quádrica, certo? Então, a quádrica é essa casquinha que a gente marcou alguns pontos, a circunferência azulzinha clara, a laranja, a parábola vermelha, a parábola verde. Então, esse é mais ou menos o gráfico do meu paraboloide, de um paraboloide circular associado à equação z igual a x² mais y². Esse paraboloide, guardem ele vai aparecer para vocês em cálculo 2, em cálculo 3, em cálculo numérico. Ele vai continuar atormentando vocês por mais um tempo. Falei em sala também sobre outros tipos de paraboloides, certo? Quando o sinal das variáveis ao quadrado são diferentes, nós obtemos o que a gente chama de paraboloide hiperbólico, justamente porque, por um lado, você vai ter uma parábola virada para cima, por outro, você vai ter uma parábola virada para baixo, e os cortes, as curvas de nível desse objeto vão ser hipérboles. Então, dependendo aí de quem está ao quadrado, quem está com sinal negativo, a gente pode ter um hiperboloide hiperbólico que muda um pouquinho, só alterando quem que vai ser o eixo, onde vai estar a parábola para cima, a parábola para baixo e as hipérboles. Essa quádrica não aparece muito para a gente aqui em exemplos mais simples, mas ela tem algumas aplicações associadas também, certo? Então, a gente não vai trabalhar muito com essas coisas que dependem de hipérboles, mas é importante que vocês saibam que elas existem. Quádrica muito importante que vai aparecer para a gente é as chamadas quádricas cilíndricas. Ah, é um cilindro? Não, também é um cilindro, é um exemplo de quádrica cilíndrica, mas é um caso um pouquinho geral. Uma quádrica cilíndrica é uma superfície onde a equação geral possui apenas 2 variáveis. Então, naquela equação que dependia de x, y, z, vão aparecer somente 2 variáveis, ou xy ou xz, apenas 2 delas. A variável que estiver faltando vai poder assumir qualquer valor real. Então, a variável que não estiver explícita na equação por alguma regra está livre para variar e assumir qualquer valor que ela quiser. Então, por exemplo, se uma equação depende de x e y, essa equação define uma curva no R2. Então, a gente viu, por exemplo, a equação da circunferência.
Ah, isso é uma circunferência de raio 1, ok. Mas se eu penso nessa circunferência, nessa equação que depende de xy, não como uma curva, mas sendo generalizada para algo que está no R3, então antes eu estava no R2, o que eu tenho na verdade é que eu tenho uma regra para x e y e a variável que está faltando pode variar livremente. Então você tem um objeto no espaço, um objeto tridimensional. Esse objeto vai ser obtido de que forma? A gente vai olhar essa curva que associa x e y, por exemplo, vamos imaginar que essa curva seja uma elipse, então isso aqui é só um exemplo. Se essa elipse depende de x e y, essa elipse tem associada a si uma equação, na verdade ela tem um centro deslocado, né? Então a equação da elipse seria, na verdade, assim. Uma elipse deslocada, e eu estou dizendo, olha, essa equação representa uma quádrica. Isso significa que o z pode variar livremente. O que significa isso? Significa que quando eu considero essa curva no plano, eu estou dizendo, olha, essa curva está no plano xy. Então, o meu z, nesse caso, é zero. Eu estou dizendo, no plano xy, todos os z são zero. Mas se eu quiser considerar essa mesma elipse, não no zero, mas então uma unidade acima, ou então 2 unidades acima, ou talvez uma unidade abaixo da onde ela estava, eu vou ter o quê? Eu vou ter várias circunferências, várias elipses, em alturas diferentes, em posições diferentes do espaço, variando apenas o quê? Variando a altura a altura em que eu vou colocar esse meu plano. Então, por exemplo, aqui, essa primeira elipse, vamos dizer que era a elipse original, estava na altura z igual a 0. Mas eu coloquei ela um pouquinho mais para cima, z igual a 1, ou um pouquinho mais para cima, z igual a 4, ou então eu coloquei ela uma unidade para baixo, então eu posicionei ela na unidade z igual a menos 1. A quádrica que eu tenho são todas as alturas possíveis que essa curva pode ter. Então, quando eu considero que, na verdade, eu não tenho só valores inteiros de z, eu posso pegar qualquer valor de z que varie entre qualquer número real que eu quiser, eu tenho esse objeto que é chamado de cilindro. Então, um cilindro nada mais é do que uma prolongação, um prolongamento dessa curva que você tem na direção da variável que está faltando ali na sua equação. Então, esse é um exemplo de um cilindro elíptico. Por que elíptico? Porque a curva que deu origem a esse cilindro era uma elipse. Então, a partir de qualquer curva, se a gente estender na direção que está faltando, a gente consegue vários tipos de cilindros. Então, dependendo da superfície que nós temos, nós podemos ter um cilindro circular, quando a superfície é uma circunferência. Nós podemos ter um cilindro elíptico, quando a curva é uma elipse. Podemos ter um cilindro hiperbólico, então imagina que nós temos uma hipérbole e nós estendemos essa hipérbole para várias alturas diferentes. Nós vamos ficar com alguma coisa assim, como se fossem duas telinhas, certo? E a mesma coisa a gente pode ter um cilindro parabólico, também chamado de calha parabólica. Então, guardem esse nome, calha parabólica, vai aparecer também com frequência pra gente. Tudo isso vai depender do quê? Tudo isso vai depender daquela primeira curva que eu escolhi, associada a uma determinada equação, e o formato dessa curva, se é uma elipse, se é uma hipérbole, se é uma circunferência. O plano, por exemplo, aqueles planos paralelos aos planos coordenados, eu posso pensar que é uma extensão de uma reta com relação ao eixo que está faltando ali na minha equação. Então, a gente pode ter vários tipos de superfícies cilíndricas. Eu vou fazer aqui com vocês 2 exemplos. Então, eu afirmo, essa equação está associada a uma quádrica.
Ou então está associada, eu posso dizer que está associada a uma superfície. Então, nesse caso, o que eu preciso olhar? Bom, se é uma superfície, significa que tem x, que tem y e tem z. Mas aqui não tem y, então significa que o y pode variar livremente da maneira como ele quiser. Como a equação depende de x e z, a gente vai primeiro representar essa curva olhando apenas para o x e para o z. Então, vou olhar para essa equação. Como eu tenho termos ao quadrado, positivos e um do lado de lá, eu sei que eu estou falando de uma elipse. Uma elipse de centro na origem, por quê? Porque não tem deslocamento no z. E uma elipse onde o A vale 3, que está abaixo do z, e o B vale 2. Então, se eu for desenhar essa elipse, eu vou ter, a partir da origem, que é o centro da minha elipse, 2 unidades para a direita e 2 unidades para a esquerda. E a partir do z, que é para cima e para baixo, 3 unidades para cima e 3 unidades para baixo. Então, eu tenho os meus 4 pontos principais aí da elipse. E, portanto, eu estou falando dessa elipse aqui. Certo? Então, essa é a elipse associada a essa equação. Só que eu tenho que lembrar que eu estou falando não de algo no plano, mas sim de um objeto no espaço. Então, eu tenho que entender que essa representação que eu fiz aqui em cima, ela está, na verdade, posicionada. Se aqui é o eixo X, aqui é o eixo Z, ó, essa parte positiva é essa parte aqui, certo? Onde X é positivo e Z é positivo. Eu vou desenhar essa minha elipse, 1, 2, 3 unidades para cima, 2 para o lado, 3 para baixo, só que agora colocando ela na posição correta, digamos assim. Sempre no eixo Z no X você tem que diminuir um pouquinho, porque você está sempre olhando em perspectiva. Em perspectiva as coisas parecem menores nessa vista que a gente está olhando. Essa elipse é a mesma, eu só desenhei ela agora no espaço. Como o y não aparece na equação, isso significa que você pode adotar qualquer valor de y, desde que você mantenha essa relação em x. Então, o cilindro elíptico, nesse caso, basta a gente prolongar essa elipse, tanto para trás quanto para frente, e manter sempre esse corte. Então, um pouquinho mais para trás, para não ficar em cima do eixo, mantendo sempre esse corte elíptico. Então, lá atrás eu não estou vendo, lá atrás eu não estou vendo. Posso finalizar ela por aqui, digamos assim. Então, a mesma coisa aqui no laranjinha, na verdade. Aqui o laranjinha tem que apagar uns pedacinhos. Aqui, porque eu não estou vendo. Então, esse é o objeto chamado de cilindro elíptico. Elíptico por quê? Porque os cortes não são circunferências, são elipses ao longo de y. Ao longo de y, por quê? Porque o y era a variável que estava faltando na nossa equação. Então, aqui tem um desenho um pouco mais bonitinho, escondido, certo? Essa elipse, lembrando que o importante é que você desenhe certinho 2 unidades no x, 3 unidades no y e puxe essa curva na direção da variável que está faltando. Então, é isso aí que a gente vai ter que representar lá no nosso trabalho. Então, é o cilindro elíptico. O outro cilindro que aparece bastante pra gente, ele é bem importante, é aquele cilindro que eu falei de cilindro parabólico, também chamado de calha, muitas vezes. Então, como que eu sei que é um cilindro parabólico? Porque a equação que eu tenho é a equação de uma parábola. Nossa, ficou feio, hein? A equação
de uma parábola. Bom, mas eu tenho então uma curva no plano? Sim, mas aqui você está associando a ela a uma superfície. Então, quando você olha isso como uma superfície no R3, você está dizendo que o seu Z pode variar livremente, e aí você vai ter essa superfície. Então, agora eu vou desenhar já direto. Sempre x para frente, y para o lado e z para cima. Essa parábola é aquela parábola clássica onde o x está ao quadrado, então é uma parábola virada para o eixo y. Quando x é 1, y é 1. Quando x for 2, y é 4, então ela cresce bastante, e a mesma coisa para o lado de lá. Ela é toda simétrica para o lado de lá. Então, você tem mais ou menos essa parábola aqui, ó. Certo? Eu fiz alguns pontos justamente para ficar mais fácil da gente poder fazer essa representação. 4, 2, menos 1 e menos 2. Então, essa é a minha parábola. Deixa eu desenhar ela um pouquinho mais forte aqui. Quando você pega essa parábola e você considera que o z pode assumir qualquer valor que você quiser, o que você está fazendo é pegando essa parábola e estendendo ela na direção do z. Então, é como se você pegasse a parábola de novo aqui. Lá na direção do z e para baixo também. Eu posso fazer para baixo, só não vou fazer para não ficar muito poluído o meu desenho, certo? Mas você tem, então, por isso que a gente chama isso de calha parabólica, porque é uma parábola que você puxa na direção de um certo eixo. Esse cara aqui também faz parte da calha parabólica. Para o desenho ficar talvez mais fácil da gente entender, a gente pode apagar a parte de trás, já que a gente não está enxergando. Então, esse é o exemplo de uma calha parabólica. E essa calha parabólica tem equação y igual a x², o que na verdade está te dizendo que y é igual a x² e o z pode assumir qualquer valor real. Então, aqui eu também tenho o desenho dessa calha cortadinha. A calha em si, a gente até pode fazer os cortes para entender um pouco melhor. Mas se você entender bem quem é a curva inicial que você tinha, nesse caso, a curva inicial era essa parábola, a extensão fica super simples. Então, a gente pode sim fazer aqueles cortes se a gente quiser, mas conhecendo bem a curva, a extensão disso por cilindros é bem simples da gente obter. Então, aqui também tá a mesma parábolazinha, talvez um pouquinho mais em escala que a minha. Uma outra quádrica importante, na verdade, aqui a gente vai interpretá-la de um jeito um pouco diferente, é a chamada quádrica cônica ou cone, certo? Então, em termos de equação, a gente falou que as cônicas eram obtidas quando eu fazia cortes no cone. Então, vamos pensar como que eu crio esse cone. No cone, a gente tem 3 variáveis. Então, a gente vai considerar somente um caso mais simples, onde o vértice do nosso cone é a própria origem, tá? Porque senão fica um pouco mais complicado, no caso do cone. O cone é uma quádrica onde a equação geral pode ser escrita da seguinte forma. Você tem 3 variáveis ao quadrado. Vamos olhar para esse caso que é o cone ao longo do eixo Z, que acaba sendo um caso mais comum. Você tem 3 variáveis ao quadrado, só que o sinal de uma delas é diferente. Então, por exemplo, como o sinal desse z é negativo, eu posso trocar ele de lado e aí ele fica positivo do lado de lá sozinho. Então, percebam que a gente tem uma equação antes no paraboloide, não tinha esse quadrado aqui, ó. A potência do z era 1. Agora no cone isso tem. Então, no cone aparece z² igual a uma certa expressão que depende de x e y com o mesmo sinal. Então, um exemplo mais simples seria o caso onde eu tenho assim. O A e o B são 1 e o C também é 1. Então, você tem essa equação do cone como um caso mais simples. Você pode ter cone, sim, ao longo do y, se for o y que tem sinal diferente das outras duas,
ou ao longo do x, se for o x que tem sinal diferente das outras duas variáveis. Mas o caso mais comum, o caso que aparece pra gente lá em cálculo 2, acaba sendo esse caso ao longo do eixo z. O que eu quero dizer com isso? Significa que esse cone vai ser construído ao longo do eixo z, tanto na parte de cima, positiva, quanto na parte negativa. Como que a gente verifica como é que é esse cone, como é o desenho desse cone? A gente faz os traços do cone. Então, eu estou usando essa equação aqui. Deixa eu fazer ela em branco. Eu estou usando como referência essa equação ao longo do eixo z, porque acaba sendo a equação mais comum. Ok? Então, se eu estou no plano yx, o z é igual a 0, então eu estou falando dessa equação, e eu já falei isso em sala para vocês. Do lado de cá eu tenho um valor que é sempre positivo ou zero, mas ele é zero somente, a soma de dois números ao quadrado é zero, se somente seus dois valores são zero. Então, a intersecção desse cone com o plano XY é apenas um ponto. Que ponto é esse? Esse ponto é o ponto do plano z igual a zero, z igual a zero nessa equação. Então, eu estou falando desse pontinho aqui, ó. Quando você faz z igual a zero, a única intersecção que você obtém com o seu cone é esse pontinho que a gente chama de vértice ou então origem do cone. Da mesma forma, se eu tenho agora no plano xz, o y é zero. Então, a gente vai ficar com essa equação aqui, ó. Eu só passei o z para lá negativo. Se eu isolo o z ao quadrado, eu fico com essa relação, que é a relação que eu preciso olhar com mais cuidado. Z ao quadrado de um lado, z ao quadrado do outro. Como a gente faz para resolver uma equação que tem quadrado dos dois lados? A gente tira a raiz. Só que ao tirar raiz de um número ao quadrado, a gente fica com o módulo desse número. Porque um número ao quadrado pode ser, ao quadrado fica sempre positivo. Então, nesse caso, toda vez que eu tenho um cone, quando eu tiro a raiz do lado de cá e tiro a raiz do lado de cá, eu fico com módulo de z é igual a módulo de x. Para eu poder tirar o módulo desse lado, eu posso escrever a minha equação dessa forma aqui. Z é igual a um número que vai sair daqui, que pode ser positivo ou negativo, vezes o módulo de x. E aí é importante que a gente saiba representar essa função módulo. A função módulo de x, ela é assim, y igual a módulo de x. Ela é y igual a x, só que como o y não pode ser negativo, tudo que está para baixo a gente reflete para cima. Então, o gráfico da função módulo é mais ou menos assim. Portanto, o gráfico da função mais módulo de x é essa curva aqui, refletida para cima, quando eu olho com relação ao eixo x e ao eixo z. Então, lembra que eu estou falando só do x e do z. Quando eu considero menos o módulo, já que o z estava ao quadrado, então ele pode ser positivo ou negativo, eu tenho z igual a menos módulo de x. Menos módulo de x é esse corte para baixo. Então, esses dois traços são os traços que eu obtenho quando eu corto o meu cone pelo plano x e z. Por quê? Porque o gráfico da função módulo é desse jeitinho aqui. Então, a gente tem que usar lá o conhecimento de cálculo. Esse é o gráfico da função módulo de x com relação a xy, né? Como ali era z, ele ficou esse vzinho na direção do eixo z. A mesma coisa eu vou ter, quando eu fizer o corte no plano YZ. Olha o que vai acontecer. No YZ, x é zero. Isso desaparece. Desse jeito eu tenho um z quadrado, eu isolo o z quadrado, fico com o quadrado dos dois lados, tiro a raiz dos dois lados e ganho uma relação como essa. Só que agora o meu módulo está no y e não mais no x. Então, quem é a interseção do meu cone no plano
YZ, esse aqui era no plano XZ. A gente vai ter duas possibilidades novamente. O positivo do módulo vai ser módulo de Y, que é esse cara aqui agora, no plano YZ, que é o plano lateral, não esqueçam, é a parede. Ou então, meu sinal pode ser negativo, e caso, deixa eu fazer em azul claro. Caso o meu sinal seja negativo, eu vou estar falando desse corte azul claro com relação ao plano YZ. Então, o que acontece aqui, nesses cortes, é como se não existisse o eixo X, certo? E nesse corte é como se não existisse o eixo Y. Eu só posso representar objetos na direção lateral, nesse caso do azul e do laranja, e na parede de trás, no caso da vermelha e da azul claro. Então, esses são os traços do cone, são essas funções módulo para cima ou para baixo de cada um desses casos. Para encerrar, a gente tem a última quádrica, que é chamada de hiperboloide. É uma quádrica que não aparece muito em aplicações, certo? Tudo que se remete a hipérboles, a gente não é um caso tão simples, então em geral não entra em exemplos mais clássicos, mas a gente tem algumas aplicações sim envolvendo hipérboles, tá? Tem aplicações em física, aplicações em química. Então, o hiperboloide é uma quádrica que a equação geral pode ser escrita dessa forma que está aqui. A gente vai usar somente o caso onde essa quádrica está centrada na origem, tá? É o caso mais simples, não tem aqueles deslocamentos no X, no Y e o Z. O que acontece no hiperboloide? Temos três variáveis, as três ao quadrado. Lembra que no cone tinha uma com sinal trocado? No hiperboloide nós temos dois termos com sinais distintos. Então, sempre temos dois termos com sinais distintos e esse 1 do lado de cada igualdade. Então, a gente não pode trocar de lado porque a gente tinha um 0 no caso do cone. Aqui a gente tem esse 1. Dependendo de quantos sinais eu tenho, se eu tenho dois negativos e um positivo, ou um negativo e dois positivos, eu tenho dois tipos de hiperboloides diferentes. Então, as variáveis estão ao quadrado, do lado direito é 1, só que os sinais desses termos podem mudar. O primeiro cara é chamado de hiperboloide de uma folha. Ele é o caso onde apenas um termo daquelas três tem sinal negativo. Então, vamos considerar um caso mais usual, que é o caso onde o Z tem sinal negativo. Esse hiperboloide de uma folha, a gente diz que ele está ao longo do Z. Por que isso? Se o seu Z tem sinal negativo, quando esse cara for zero, o que você encontra na equação é a equação de uma elipse. Então, a gente diz que esse cara está ao longo do Z justamente porque quando você não tem o Z, você tem uma elipse. Cada vez que você faz cortes mais para cima, você tem novas elipses um pouco maiores, mas sempre elipses. Então, na verdade, esse objeto ele está, digamos assim, crescendo na direção do eixo Z. Por isso que a gente diz que essa equação, quando Z é negativo, é um hiperboloide de uma folha ao longo do eixo Z, porque à medida que o Z vai aumentando, é como se a gente fosse abrindo esse objeto aí que é formado por várias elipsezinhas. Por que esse cara é chamado de hiperboloide? Justamente porque quando eu pego essa minha equação, então eu estou considerando o caso onde o Z é negativo, e eu faço a interseção com os planos coordenados, lembrando que os planos coordenados é você colocar 0 na equação, no Z, y igual a 0 ou x igual a 0, a gente vai obter, quando Z for igual a 0, uma elipse. Quando o y for igual a 0, isso aqui passa a ser a equação de uma hipérbole, que vocês devem ter assistido lá na aula gravada. Então, quando o sinal é negativo, eu estou falando de uma hipérbole. E a mesma coisa quando o x for 0, novamente eu tenho a equação de uma hipérbole com z negativo nos dois casos.
Então, essa minha equação, que é o caso mais comum, onde o z está com o sinal trocado, os traços desse hiperboloide são: quando z for igual a zero, uma elipse com valores a e b. Quando y for igual a zero, uma hipérbole em xy, em xz, perdão, com que valor de abertura com relação a x? A, então aqui está o ponto A00, porque ele está aberto na direção do x. Porém, quando você tem x igual a zero, nesse plano lateral você também tem uma hipérbole com que abertura com relação a y? B, que é o valor que está abaixo do y. Então, a gente viu lá naquele vídeo sobre hipérboles que o número que está junto com o termo ao quadrado vai nos fornecer o eixo de simetria da minha hipérbole, se vai ser o número, o eixo x, ou então o eixo y. Vai ser o eixo por onde vai passar o eixo real da hipérbole, está associado ao termo que está positivo na equação. Então, esse desenho que vocês estão vendo aqui em cima, ele nada mais é que esse corte no xy quando z é igual a zero. Deixa eu ver as cores que eu usei. Roxo e azul. Esse corte lateral no plano xz, que tá marcadinho aqui, e também um último corte lateral, só que agora olhando para o plano y e z. Esses são os meus cortes. Então, os traços de um hiperboloide de uma folha são uma elipse e duas hipérboles, sempre com o eixo imaginário. Notem aqui, ó, o z está negativo, então o eixo imaginário dessas duas hipérboles é o eixo z, é o eixo que não corta, a hipérbole não corta esse eixo imaginário. A gente pode ter um outro caso também, que é o chamado hiperboloide de duas folhas. Então, o que é o hiperboloide de duas folhas? Quando você tem não um, mas dois termos negativos. Então, da mesma forma, eu posso ter y e x negativos, ou y e z negativos, ou então x e z negativos. O termo que sobrar positivo vai ser o eixo que a gente vai estar fazendo ao longo desse objeto. É o cara que está com um sinal diferente. Por exemplo, essa figura ilustra o caso onde a gente tem um hiperboloide de duas folhas. Por que ele recebe esse nome? Porque ele fica com duas partes separadas ao longo do eixo y, porque o eixo y está positivo. Então, esse hiperboloide fica assim porque... Vamos dar uma olhada aqui são os traços para a gente poder entender esse desenho. Então, vamos considerar o y positivo. Quando eu tenho o y positivo, se o z for igual a zero, começando sempre pelo z, você tem aqui a equação de uma hipérbole. E essa hipérbole, vamos tentar lembrar, o eixo imaginário está no z, no x. Então, o eixo imaginário da hipérbole é o x, portanto, essa hipérbole ela está sendo desenhada aqui em cima do eixo y. Então, essa é a hipérbole associada àquela equação, onde o x é o eixo imaginário da minha hipérbole, porque é ele que está ao quadrado e negativo. Quando eu tenho y igual a zero, que é a interseção com o plano coordenado xz, então eu tenho esse igual a zero, eu tenho a seguinte relação: dois números ao quadrado, que são sempre positivos, subtraindo-os, dando igual a 1. Isso aqui não existe, não tem como satisfazer essa equação, porque esses termos vão ser positivos, com o menos isso aqui tudo vai ficar negativo, e não tem como o valor dessa igualdade dar igual a 1. Por que isso acontece? Justamente porque no plano YZ, que é esse plano aqui, não tem intersecção. Esse hiperboloide não corta o plano XZ. Ele está ou de um lado ou do outro, porque ele é um hiperboloide de duas folhas. Então, não existe intersecção com o plano XZ.
e z. Por fim, quando você tem no plano YZ o x que é igual a zero, então você tem essa hipérbole, o eixo imaginário é onde está o negativo, então o eixo imaginário é o z, e essa hipérbole é essa hipérbole aqui, desenhada com relação aos eixos Y e Z. Então, lembrando que aqui sempre é o eixo Y, tá? Esse eixo lateral sempre o Y, aqui sempre o X, aqui pra frente sempre o X. Então, na verdade, a gente tem esses três cortes, certo? Esses três cortes juntos vão formar a nossa hipérbole. Então, a gente pode pensar do mesmo jeito que eu fiz antes, que quando eu olho para esse primeiro plano, não existe Z. Eu estou olhando apenas para o chão. Quando eu olho para esse segundo plano, não existe o eixo Y. Certo? Eu estou desenhando ele ali, que já estava, eu aproveitei o desenho, mas não existe. Eu estou olhando só para esse plano lateral. E da mesma forma aqui, não existe o eixo X, existe somente o plano lateral, plano de fundo, né, na verdade, Y e Z, certo? Então, esses são os traços de um hiperboloide de duas folhas. Para obter os traços, para obter a intersecção com os planos coordenados, a gente faz Z igual a zero, Y igual a zero e X igual a zero e analisa qual é a equação e o que aquela equação representa dentro daquele plano fixado.